E o Coutinho voltou querendo demais anotar mais 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Rapaziada, vitória do Gigante, mais uma vitória do Vasco aí, terceira vitória consecutiva do Vascão no Campeonato Brasileiro. Vamos comentar bastante sobre a partida de ontem, né? Sobre mais um resultado positivo sob o comando do treinador Rafael Paiva aí, que, cara, tem que ser efetivado, né, Pedrinho? Vamos dar uma moral pro treinador, vamos botar o cara aí oficialmente como treinador do Gigante da Colina. Então a gente vai comentar bastante a partida de ontem, né? A quebra de um tabu que já estava aí, né? Há 14 anos sem o Vasco conseguir vencer o Corinthians. Vamos também trazer tudo sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, que o Vasco dormiu na 10ª colocação do campeonato, né? Já na primeira página ali do Campeonato Brasileiro. Vou falar para vocês aqui, o Vasco abriu 8 pontos da zona de rebaixamento e vou falar bem baixinho aqui para só você que tá aqui ouvindo, tá? Estamos só a 6 pontos do G6, hein? Então vamos falar muito aí sobre a rodada, sobre o próximo jogo do Vasco contra o Atlético Goianiense fora de casa na semana que vem. Vamos também falar muito sobre a apresentação de Felipe Coutinho, que vai acontecer hoje às 3 horas da tarde, ao vivo aqui no nosso canal. Vamos também falar sobre a festa que vai acontecer no sábado lá em São Januário, né, para que o Coutinho seja apresentado para o torcedor vascaíno, com direito a show, com direito a outras contratações também sendo ali anunciadas. E vamos falar sobre o mercado da bola, né, porque teremos novidades essa semana, jogadores de saída do Gigante da Colina e também jogadores aí sendo anunciados, né? Novas contratações sendo anunciadas. Então o vídeo de hoje tem muito assunto, vamos também no final do vídeo colocar para vocês a coletiva de imprensa ontem do Rafael Paiva, que mais uma vez, ó, perfeito, falou bem, explicou ali tudo o que está acontecendo dentro do Vasco. Então acompanhe a nossa live, o nosso vídeo aqui até o final para você não perder absolutamente nada que a gente vai estar trazendo para vocês no vídeo de hoje. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo e convido, né? Convido você, vascaíno, você vascaína que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por incrível que pareça, mais da metade da galera, mais da metade de vocês que assistem aos vídeos não são inscritos no canal, então não perca tempo, não dá mole. Corre lá embaixo do vídeo, tem um botão vermelho bem grande escrito inscreva-se. Você clica nele, automaticamente você já estará seguindo aqui o nosso trabalho, porque todo dia, de manhã, de tarde, de noite, a gente está aqui trazendo para vocês com exclusividade, sempre em primeira mão, tudo o que acontece no dia a dia do nosso Gigante da Colina, beleza? E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, eu queria lembrar, rapaziada, que toda noite, ao vivo aqui no nosso canal, às 8 horas, a gente sorteia 2 camisas do canal. Tem a camisa preta, tem a branca, tem camisa de outras cores, tem também camisas de jogo do Vasco que a gente sorteia autografadas aí pelos jogadores. Inclusive, ontem a gente já conseguiu uma camisa de jogo autografada pelo Coutinho e essas camisas podem ser suas. Para você participar do sorteio, só você doar no Pix. Tá vendo o Pix do canal aqui, ó, na tela agora, esse número que tá aqui embaixo, ou o QR Code que tá aqui no continho, só você doar qualquer valor acima de R$1. Quanto mais você doar, né? Quanto maior for a sua doação, mais chances você tem de levar uma dessas camisas para casa, ou a do canal, ou a camisa de jogo autografada, ou uma camisa de jogo sem ser autografada também. Então chega junto, doa, que você ajuda o canal a continuar existindo e a continuar fazendo essa cobertura bacana diariamente de notícias do Vasco para vocês, beleza? Então bora começar o vídeo de hoje falando sobre mais uma vitória do Vasco, né? O Vasco conquistou ontem a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Vencemos o Fortaleza por 2-0, vencemos o Internacional fora de casa por 2-1 e ontem vencemos mais uma vez aí o Corinthians por 2-0, né? Um tabu sendo quebrado aí após 14 anos sem vencer a equipe paulista. A gente consegue aí de vez por todas lavar a alma, né? Tirar essa situação ruim de dentro do nosso clube. Muito importante a vitória de ontem porque o Vasco mais uma vez jogou futebol. Mais uma vez o Vasco teve uma ótima atuação e eu digo o time por completo, cara. Não tem um jogador ontem que você possa reclamar, pô, o cara jogou mal. Cara, pode ter uma atuação ou outra que de repente foi média, mas mal ninguém foi, irmão. O sistema defensivo
extremamente bem postado. Maicon e Léo na zaga surpreendendo positivamente. Nossos dois laterais, cara, excepcionais. O Piton fez um golaço e teve uma boa atuação. E o PH, desculpa, pra mim, foi um dos dois melhores em campo ontem. PH e Matheus Cocão, mais uma vez, jogando muito futebol. Então, PH ali correndo demais, chegando na linha de fundo. Meio de campo, Hugo Moura. Cara, desculpa, tem gente que reclama do Hugo Moura. Tem jornalista que se diz vascaíno aqui no YouTube, que fala que o Hugo Moura não é bom jogador. Tem alguns jornalistas que eu sinceramente duvido que já jogaram futebol na vida. Porque reclamar de um cara que está dando sustentação para o sistema defensivo, que está ajudando no sistema de meio de campo na criação, que deu aquele passe com a mão ontem para o Lucas Piton fazer aquele golaço, ou é maluco, ou tá com pinimba, tá reclamando porque não gosta do empresário do Hugo Moura, não sei, pode ser, né? Ou é maluco, né? Sinceramente, porque o Hugo Moura, pra mim, hoje, seria titular da grande maioria dos times de futebol brasileiro. Jogou demais ontem, mais uma vez, saiu do campo morto, de tanto correr. Matheus Cocão, irmão, sinceramente, eu reclamei em algum momento do Matheus Cocão, você que tá do outro lado reclamou do Matheus Cocão, mas a evolução desse menino, a evolução desse jogador é nítida, é notória. Tá jogando muita bola, tá com a confiança num nível altíssimo. Se esse menino chamasse Matheus de Carvalho, se fosse francês, tava na seleção aí de qualquer país, porque tá jogando muita bola. A grande verdade é essa. E mais uma vez ontem teve uma grande atuação. Praxedes, primeiro tempo, galera reclamando, vi muita gente reclamando do Praxedes no primeiro tempo, porque era o Praxedes. Não fez um mau primeiro tempo. Convenhamos, fez um primeiro tempo taticamente muito bom, respeitou o que o treinador pediu para ele, apareceu, buscou o jogo. Não é craque, nem vai ser, mas foi importante ontem. Enquanto esteve em campo, ajudou na marcação e ajudou no sistema de meio de campo. Nossos atacantes, para mim o David talvez tenha um dos únicos jogadores que ontem foi médio. Não foi mal, mas também não foi tão bem como já foi em outras partidas. Adson, mais uma vez, muito bem na partida. Movimentação, criatividade, drible curto, saindo para o jogo, dando opção ali no meio de campo também muitas vezes, buscando ali, né, essa dupla ali com o Praxedes. Então, mais uma vez, uma grande partida do Adson, quarto ou quinto jogo consecutivo que ele joga bem. E o nosso atacante Verratti, apesar de não ter feito gol, é um cara que se movimenta, cria, tumultua ali o sistema defensivo das equipes adversárias. E mais um jogaço. Capitão, irmão, chama os jogadores, chama a responsabilidade. Muito bem no jogo, mais uma vez, o nosso Pablo Verratti. Os jogadores que entraram no segundo tempo, todos entraram bem. JP entrou na vaga do Verratti. Mais uma entrada muito boa do JP. Não é camisa 10, não é meio atacante. O JP ele é um segundo homem de meio de campo, mas mais uma vez ontem, puxando contra-ataque, distribuindo o jogo, mostrando personalidade. A entrada do Sforza ontem na vaga do Hugo Moura, muito bem. Não tô falando pelo gol, que foi um golaço, tá? Um gol ali antológico, ali uma batida de falta que me lembrou Dinamite, Juninho Pernambucano, Marcelinho Carioca, uma batida de falta maravilhosa, mas não é pelo gol, pelo que ele jogou, desarmando, distribuindo o jogo, tendo personalidade no meio de campo. E a entrada do menino também, do Bruno Lopes, um atacante de 16 aninhos. Vi muita gente reclamando que ele não passou uma bola pro Verratti. Eu falo pra vocês, graças a Deus que ele não passou aquela bola pro Verratti. Sabe por quê? Porque ele mostra personalidade. Mostra que entrou sem medo, mostra que entrou querendo o jogo, mostra que entrou mesmo com 16 anos, não tendo vergonha de ir pra cima. E é isso que a gente precisa no Vasco, jogadores que não fiquem tímidos, jogadores que entrem e deem conta do recado. Então parabéns, Bruno Lopes, parabéns, menino, que chamou a responsabilidade, errar faz parte, só erra quem tenta. Então fiquei muito feliz com tudo ontem, cara, com tudo e principalmente com a mão do treinador, cara, que achado que foi o Rafael Paiva, que treinador incrível, e que, cara, dedicação, né, desse treinador que mesmo não sendo efetivado até o momento, tá ali no dia a dia treinando os jogadores, tá ali nas coletivas, dando realmente a entender que conhece de futebol, que conhece do elenco, que conhece do Vasco. Então parabéns pro Rafael Paiva por mais uma vitória sob o comando da equipe vascaína, né, e parabéns também pro Pedrinho, pro Felipe, que estão diariamente junto com os atletas no centro de treinamento, que mais uma vez estiveram no vestiário antes, depois do jogo, dando suporte, encorajando, falando palavras positivas, porque os dois, Pedrinho e Felipe, os caras são vascaínos, os caras conhecem de Vasco e os caras sabem o que é vencer vestindo essa cruz de malta. Então é muito importante ter essa vascainidade dentro ali, ó, no núcleo do futebol vascaíno. Então tô muito contente, muito satisfeito. Pode melhorar? Pode, claro que pode. Pode e vai melhorar. A gente sabe que vai melhorar. A tendência é esse grupo ficar cada vez mais forte. Autoestima, confiança e também com os jogadores que vão estar chegando, com alguns jogadores que vão estar saindo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas
antes eu queria tocar no assunto aqui, rodada e tabela do Campeonato Brasileiro. Por quê? Tô olhando pro lado aqui, porque a tabela tá aqui desse ladinho, tá? Não acho que eu não tô olhando pra vocês, não, porque eu tô. Beleza? Mas a situação é o seguinte, cara. Com a vitória ontem do Vasco, o Vasco ele deu um salto na tabela pra 10ª colocação. O Vasco passou o Inter, passou o Juventude, passou o Atlético Mineiro, ficou aí apenas a 2 pontos do Bragantino, que está com 22, a 3 pontos do Fortaleza, que tem 23, e o mais importante o Vasco abriu 8 pontos do Corinthians, que tem 12 pontos, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Vasco abriu 9 pontos do Grêmio, que tem 11 pontos. O Vasco abriu 9 pontos do Atlético Goianiense, e o Vasco abriu 13 pontos do Fluminense, 13 pontos. O Vasco tem 20, o Fluminense tem 7. Olha que situação complicada que o tricolor das Laranjeiras se meteu. E eu falei bem baixinho no começo do vídeo pra galera que tá falando que eu tô emocionado, que eu tô deslumbrado, que eu tô aí achando, né, que o Vasco já tá aí brigando por título. Não tô achando que o Vasco tá brigando por título. Mas a matemática tá aí. Olhem pra tabela do Campeonato Brasileiro e vocês mesmos calculem. O Vasco abriu 8 pontos pra zona do rebaixamento e o Vasco hoje ele está a 6 pontos do G6. O Cruzeiro, que é o 6º colocado, tem 26 pontos. Ou seja, o Vasco vencendo o próximo jogo, o Cruzeiro tropeçando, a gente pode ficar a 3 pontos do grupo que está ali se classificando para uma Libertadores da América. Então é óbvio que eu não vou me deslumbrar, não acho que o Vasco vai brigar por título esse ano, mas por que não sonhar por algo maior? Por que não sonhar com o G8, com o G6? Por que não sonhar que o Vasco possa chegar mais à frente do Campeonato Brasileiro? Porque os times vão tropeçar, os times vão aí cair de qualidade. O Vasco está numa crescente, o Vasco está subindo, o Vasco está melhorando dentro da competição nesse momento. E aí o próximo jogo é mais um jogo importante, é mais um jogo de 6 pontos. Próxima rodada, que acontecerá na semana que vem, contra o Atlético Goianiense fora de casa, o Vasco tem a condição de não só se afastar ainda mais dessa zona do rebaixamento, como se aproximar ainda mais dos clubes que estão à nossa frente. Então é muito importante que a gente vá para essa partida em Goiânia focados em vencer. Empatar contra o Atlético Goianiense até 4, 5 rodadas anteriores poderia ser um bom resultado, devido ao momento que o Vasco havia vivido naquela situação do começo do campeonato. Hoje, a situação do Vasco é de buscar uma vitória fora de casa, como fez contra o Internacional. Uma vitória como aconteceu ontem contra o Corinthians e contra o Fortaleza. O Atlético Goianiense tem um time bacana? Tem, mas vive um péssimo momento na competição. Amanhã o Atlético Goianiense vai encarar fora de casa, se eu não me engano, o Palmeiras, eu acho, né? Acho que é o Palmeiras. Isso, o Palmeiras. Hoje, peço perdão, o Palmeiras pega o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense perdeu do Palmeiras hoje. Imaginem a pressão que eles vão ter contra o Vasco na semana que vem. Imagina como que vai estar o clima dos jogadores, sabendo que perdendo mais um jogo, vão se afundar ainda mais dentro do Z4. E para melhorar a situação do Vasco semana que vem, a gente já poderá contar com 3 ou 4 reforços. Dimitri Payet deve voltar para o próximo jogo. Felipe Coutinho já terá condições, muito provavelmente, de estar viajando com o elenco. Souza, Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues. A gente está falando de 5 jogadores que podem voltar para o próximo jogo. Voltar não, que podem reforçar o Vasco para o próximo jogo. Olha que situação favorável que o Vasco se encontra nesse momento. E o Vasco não perdeu ontem nenhum atleta por suspensão. Nenhum jogador levou o 3º cartão amarelo. O Piton levou os pontos ali, mas deve estar disposto, já deve estar tranquilo para jogar. Teremos a volta do Robert Rojas, que também tranquilamente vai ter condição de jogo. Rafael Paiva deve ter praticamente todo o elenco à disposição, tirando o João Vitor e, obviamente, o Estrela, né, que passaram por cirurgias e ainda estão em processo de recuperação. Então, cara, é um momento muito favorável, é um momento muito positivo, é um momento que nós, torcedores do Vasco, como eu falei ontem, temos que abraçar. Temos que dar valor, temos que ir na rede social dos atletas, do treinador, do Pedrinho, do Felipe e agradecer por esse momento que a gente está vivendo. E mais uma vez, se você pode se associar, vamos se associar. Tá 30% de desconto aí para comemorar a volta do Coutinho para casa. Você que pode ser sócio torcedor, custa 11, 15 reais. Tá entendendo? Vamos dar essa moral. Mas enfim, mudando de assunto agora, falar sobre Felipe Coutinho. Falar sobre Felipe Coutinho por quê? Hoje teremos a apresentação oficial do Cria, do Coutinho, do Mágico. A apresentação, ela vai ser ao vivo aqui no nosso canal, a gente vai transmitir ao vivo para vocês a partir das 3 horas da tarde, a gente vai estar aqui fazendo nessa transmissão, então fiquem tranquilos, se você quiser assistir
tudo que o Coutinho vai falar, todas as perguntas, a gente vai estar aqui ao vivo para poder fazer essa transmissão para vocês. E a apresentação é hoje, sábado. Teremos uma grande festa em São Januário para receber o Coutinho, teremos ingressos sendo vendidos, teremos shows acontecendo, provavelmente outros atletas estarão também sendo apresentados junto com o Coutinho nesse sábado em São Januário. Então uma semana muito especial, né? Não teremos jogos no final de semana, né, devido à Copa América, mas aí é um evento mais especial do que qualquer jogo à volta do Coutinho para casa. E temos notícias também importantes sobre Souza e Alex Teixeira, porque ontem os dois assinaram contratos com o Vasco. Os dois ontem se tornaram jogadores definitivamente do Vasco da Gama. Souza e Alex Teixeira assinaram contratos de 1 ano e 6 meses com o Vasco, contratos até o final de 2025, então sejam bem-vindos de volta. O Alex teve uma passagem recente pelo Vasco, não foi tão bem, mas o elenco não ajudava. O Alex está muito focado, está muito dedicado, está muito entregue em poder fazer essa passagem e encerrar a carreira no Vasco. Muito bacana ele ter essa terceira oportunidade. Estou muito feliz, eu sou fã do Alex Teixeira. Tomara que dê certo, eu sei que vai dar certo. O Souza, que é outro que chega para agregar, é outro que chega para poder ajudar ali no sistema de meio de campo. O Souza é um cara muito experiente. O Souza é ídolo dos dois maiores clubes do futebol da Turquia, do Besiktas e lá do outro, que agora eu não me recordo o nome. O Souza que jogou muita bola no mundo árabe, jogou muita bola no Grêmio, no São Paulo, volta com uma dúvida do torcedor em relação à questão física, mas pelo que eu apurei, Souza está muito, muito bem fisicamente e vai poder ajudar principalmente os meninos mais jovens, os Forza, o JP, que ainda precisam dessa maturidade, que ainda precisam dessa experiência, e o Souza vai ajudar muito nisso. Vai ajudar o Hugo Moura, vai ajudar outros jogadores como o Matheus Cocão, com toda certeza. E teremos também a chegada, né, do Emerson Rodrigues, atacante colombiano, que já está no Rio de Janeiro, já foi ontem ao centro de treinamento para poder se aclimatar, conhecer os jogadores. Então esses três aí, junto com o Coutinho, já estão certos, 4 reforços confirmados. E aí, o Pedrinho deve, provavelmente nos próximos dias, anunciar aí mais, no mínimo, 3 contratações, tá? Pelo que eu soube, o Pedrinho quer trazer mais 3 jogadores. Um zagueiro, a gente sabe que o nome do André Ramalho segue nessa situação aí do Corinthians, do Vasco, ainda não foi definido como tá a situação do jogador, o Vasco segue na luta, segue na briga. Se não for o André Ramalho, será um outro jogador, será um outro zagueiro também que vai chegar com o status de titular. O Vasco também está tentando a contratação de um meia atacante, um jogador ali que jogue como camisa 10, porque ontem a gente viu que o Praxedes, apesar de ter ajudado, apesar de ter feito uma boa partida, não é o ideal. O Vasco precisa de um jogador com mais características de meia, um jogador que chame mais a responsabilidade. Mais uma vez, volto a repetir, o nome do Reinier interessa, é um nome ali que gosta, o Pedrinho gosta muito e pode ser aí um nome interessante para preencher essa vaga no meio de campo. E mais um ou dois atacantes, né? O Pedrinho quer trazer um centroavante para ser o reserva do Pablo Verratti. O Cleiton tá de saída, a gente já vai falar sobre isso. E o Pedrinho também, se tiver uma oportunidade de mercado, pretende trazer talvez mais um jogador de lado de campo, mais um jogador de velocidade que atue ali pelos flancos, né? Que atue ali pela parte lateral do campo. Então estamos falando de 3, 4 contratações, além dos 4 que já estão confirmados, e teremos saídas. Obviamente teremos saídas também. Cleiton, atacante, está indo para Portugal, jogar no Rio Ave. Galdames pode estar indo para o futebol chileno, jogar lá no Universidade Católica. Poderemos perder o Puma Rodrigues, caso chegue uma proposta aí que o Vasco entenda que seja uma proposta positiva pelo alto salário que o Puma tem hoje dentro do elenco vascaíno. Poderemos também perder jogadores como o Serginho e o Rossi, 2 jogadores que hoje não fazem parte dos planos para o restante da temporada. Poderemos perder jogadores, de repente, que cheguem ofertas. Lucas Piton é um desses, tem mercado no futebol europeu, então a gente vai ter que ficar de olho, vamos ter que seguir acompanhando para que o Pedrinho aí faça uma ótima janela, uma janela certeira, e que o Vasco possa acertar nas contratações e seguir crescendo dentro do Campeonato Brasileiro. Preciso deixar um recado muito importante para vocês agora, ao vivo aqui no nosso vídeo, na nossa live. É um recado da Betwinner. Esqueci ontem de fazer o sorteio da Betwinner, então peço perdão, a gente deveria ter feito o sorteio desse agasalho aqui, ó, após a partida, mas na emoção, estava alegre pra caramba ali, acabei esquecendo. Então hoje à noite, na nossa live, esse agasalho pode ser seu, que está do outro lado. Para participar desse sorteio, você tem que se cadastrar na Betwinner no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje.
Assim que você fizer o cadastro, o seu nome já entra na lista ali do sorteio, né? E além do sorteio desse agasalho hoje à noite, você ganha R$300 de boas-vindas para você apostar. Por exemplo, hoje tem Palmeiras e Atlético Goianiense, parceiro. Bota esses 300 na vitória do Palmeiras, que você vai dobrar, vai ganhar 600. Então vai lá, se cadastra, ganha os R$300, participa do sorteio do agasalho. E no sábado, dia do anúncio aí, da festa do Coutinho, a gente vai sortear nada mais, nada menos do que 10 camisas do Vasco, com o nome do Coutinho e o número das costas. Então não perca tempo, corre lá no primeiro comentário fixado, se cadastre na BetWinner, faça o seu primeiro depósito de qualquer valor acima de R$10 para você ganhar mais 130% de bônus e garantir a sua participação. Beleza? Fique agora com a coletiva do Rafael Paiva, que aconteceu ontem após a partida. Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui, ó, é Vasco. Essa camisa pode ser sua hoje à noite, hein? Paiva, boa noite, Débora do Grupo Globo. Acho que poucas vezes nessa temporada, e talvez até de temporadas anteriores, se viu uma equipe do Vasco tão segura do que se fazer dentro de campo ali. Até em alguns momentos em que o Corinthians estava um pouquinho melhor, em lances ali no primeiro tempo, o Vasco passava a impressão de que sabia o que estava fazendo, que era consciente. No segundo tempo volta melhor, abre o placar, e aí, embora tenha feito o gol no início do segundo tempo, soube uns momentos ali de dar uma segurada, de talvez dar uma brecada na jogada, mas depois, quando teve a oportunidade de falar e matou o jogo, mas passou a impressão de nunca ter perdido o controle do jogo, é isso que eu quero dizer. Quero saber se você concorda com isso e aqui, se for o caso, aqui você atribui essa questão. Obrigado. Boa noite. Eu acho que sim, eu acho que a gente está amadurecendo, né? Acho que a gente está conseguindo controlar mais o jogo, eu acho que a gente está conseguindo ter controle de tudo que a gente tem que fazer no jogo, né? Eu acho que passa muito pelo esse desenvolvimento dos atletas, né? E a nossa segurança é a confiança que a gente está tendo aí. A gente está fazendo as coisas acontecerem e a gente se sente mais sólido para realmente buscar a vitória o tempo todo. Acho que é isso que a gente tem falado ali com o grupo. A gente sempre vai jogar para tentar ganhar. A gente sabe que a gente vai sofrer nos jogos, né? A gente está conseguindo se estruturar melhor e está conseguindo elevar o nosso nível, né? Eu acho que passa muito por isso. A confiança aumenta, a solidez aumenta. Eu acho que são consequências aí do que a gente vem realmente mentalmente buscando também pro grupo. Eu acho que tudo isso vai fazendo diferença pra gente ficar mais forte, controlar melhor o jogo, saber sofrer. Eu acho que é muito em cima disso. Rafael, queria que você falasse um pouquinho do Sforza. A gente olha para o Sforza, a gente vê um menino, assim, o rostinho de um menino, o jeito dele falar também. Você está acostumado com esses garotos. Queria que você falasse um pouco do desenvolvimento dele. No jogo passado você optou por começar com ele, hoje ele começou no banco, ele acabou não sendo convocado para os Jogos Olímpicos de Paris, ele já estava sendo convocado antes no torneio pré-olímpico, acabou ficando de fora, mas chegou hoje, fez esse golaço, e aí? Sforza, eu falo que é uma referência, assim, para mim, para os meninos mais jovens, porque ele é um atleta que se dedica demais, né? Então ele sabe que ele vai ser o jogador titular, ele treina em altíssima intensidade, alto nível. A gente fala pra ele que talvez ele não comece jogando, ele treina da mesma forma, né? Ele é uma referência, assim. É um atleta, realmente, na palavra, é aquele atleta que é a referência no sentido de se doar o tempo todo, né? É um menino que busca sempre evolução, é um menino cabeça boa, é um menino talentoso. E eu acho que hoje ele mereceu ali. O gol foi um presente para realmente consolidar isso que ele é como referência pra gente, pros atletas mais jovens, como um atleta que busca sempre evolução. Para ele foi um baque não ter ido, né? Então é um atleta que tem muito talento, mas ele sabe que ele tem muito potencial e a gente gosta muito dele aqui. É um menino que vai dar muitas alegrias ainda. Aqui, professor, boa noite, Eduardo Alves. Você falou um pouco sobre a evolução do Sforza, mas eu queria ouvir um pouco você falar sobre a sua própria evolução, seu primeiro trabalho no futebol profissional, como é que você enxerga que as suas ideias estão sendo aplicadas e se você sente que tem evoluído também como profissional. Boa noite. Boa noite. Não, sem dúvida, eu acho que a evolução, né, foi o 10º jogo, eu acho que essa experiência é importante. Mas, como eu sempre falei, desde o primeiro jogo, né, pra mim, o futebol é o mesmo, né? Claro que a velocidade do jogo da base é diferente, o nível das equipes que a gente enfrenta é diferente, mas me sinto cada vez mais pronto, sim, conhecendo cada vez mais os atalhos ali do profissional. E em questão ao jogo eu tô muito tranquilo, assim, porque a base também tem jogos de altíssimo nível e as equipes são muito organizadas. Então agora é só realmente as particularidades do profissional. E depois de 10 jogos, desse nível, me sinto cada vez mais preparado e mais pronto aí.
Boa noite, professor Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Semana passada viralizou até uma fala do técnico Bielsa em relação à crítica, né, aos jovens sul-americanos sair tão cedo para a Europa. Queria saber o seu posicionamento em relação a isso, principalmente visando que você conhece muito bem a base, vem demonstrando muito bem jogadores da base se destacando nos jogos, e também sobre a estreia do Bruno Lopes, jogador de 16 anos. Eu já vi alguns, trabalhei com vários que saíram muito cedo, né? Eu acho que hoje é muito difícil não ser assim, né? Acho que as equipes europeias, elas pegam jogadores cada vez mais jovens, né? E para tentar terminar a formação nas equipes maiores, né? Da Europa. Então, eu acho que é um caminho que é difícil da gente concorrer, né? Porque o valor que eles pagam pelos atletas é muito difícil de segurar, né? Aqui dentro. Eu acho que faz parte do processo. Acho que o processo é esse agora. E os jovens estão indo cada vez mais cedo, mas eu não vejo o que a gente pode fazer a curto prazo, né? Acho que a gente está tentando se organizar e é uma pena para a qualidade dos jogos que a gente tem aqui, até de ver os atletas mais tempo aqui dentro. A gente vê hoje algumas convocações, atletas que às vezes a gente nem viu jogar aqui no futebol brasileiro, né? Acho que isso vai acontecer com uma frequência maior e a gente tem que continuar formando bons jogadores. Eu acho que o nosso caminho é esse, daqui a pouco a gente consegue se estruturar melhor para manter esses atletas aqui. Paiva, boa noite. Maicon Ribas, do canal da Batida. Parabéns pela vitória, pela ótima atuação. Gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação da linha defensiva do Vasco, que vem sendo muito criticada. Praticamente não sofreu na partida, teve lateral que fez gol, enfim. E também, um pouco antes, agora teve a coletiva do Gumora, que questionou a situação dos jogos ser muito um em cima do outro. Então o Vasco, no final de semana, não vai ter jogo. Gostaria que você apontasse um ponto positivo nesse pequeno intervalo que vai ter no próximo jogo. Obrigado. Eu acho que o nosso crescimento, a nossa evolução passou muito pelo setor defensivo também, né? Eu sempre falei que a gente precisava buscar o equilíbrio, né? A gente estava sendo muito atacado e a gente não conseguia ter a bola. Eu acho que a gente conseguiu ter uma defesa mais sólida, tendo mais a bola também. E de fato, nos últimos 3 jogos a gente tomou um gol só, né? Então, acho que a gente está evoluindo muito bem defensivamente. Acho que é muito mérito dos defensores, dos nossos volantes. Eu acho que da forma de jogar também, de tentar ter um pouco mais a bola, ficar mais com a bola no campo de ataque. Mas, de fato, os nossos zagueiros e volantes, laterais evoluíram muito. O Léo também, bem, né? Até mais feliz do Léo não estar participando tanto do jogo, né? O Léo Jardim, menos um pouco, mas toda hora que precisa ele tá lá. E eu acho que passa por isso, assim. E, de novo, mentalmente eles evoluíram muito. Eu acho que tudo isso faz diferença pra gente estar nesse nível agora. Sobre o intervalo do... Sim. É isso, é muito difícil jogar 2 jogos na semana o tempo todo, né? Muito pesado. A gente conseguiu rodar um pouquinho o grupo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente tem usado com frequência 5 substituições também para tentar manter uma intensidade alta no jogo. E eu acho que a gente conseguiu levar aí muito por mérito de toda a comissão, da parte de performance, preparador físico. A gente teve poucas baixas nesse período, né? E eu acho que foi um trabalho em conjunto aí que tá dando muito certo. A gente tá conseguindo rodar, a gente tem colocado alguns meninos da base pra gente tentar manter o nível alto, né? Mas realmente é muito difícil manter todo mundo 100% com 2 jogos na semana. Acho que agora, tendo essa pausa de uma semana, a gente consegue recuperar melhor os atletas. Fala, Paiva, tudo bom? Boa noite. Primeiro, parabéns pelo trabalho, parabéns pela vitória. É o seu segundo momento no Vasco, eu não vou dizer que é a segunda passagem, mas o segundo momento. E uma das principais diferenças é que hoje você tem dentro do vestiário uma parte da história do Vasco, que é o Pedrinho e o Felipe. E uma das principais diferenças é que hoje o Pedrinho participa de uma forma mais efetiva no futebol, no dia a dia do elenco. Eu queria saber de você, como técnico, a importância do Pedrinho no dia a dia do Vasco da Gama. Sem dúvida. O presidente Pedrinho é um cara sensacional, ele ama demais isso daqui, né? Então, você vê em todas as falas ali, o ambiente do vestiário, é um cara apaixonado pelo Vasco, acho que isso faz toda a diferença. Tanto ele quanto o Felipe, tem uma história maravilhosa aqui dentro, eles tentam passar isso para os atletas o tempo todo. E contribui muito com a gente, né? Porque eles tiveram uma história muito linda aqui, né? E eles sentem demais quando a gente não tá no momento bom, né? Então eles foram fundamentais, na minha opinião, para mudar um pouco esse panorama, né? A mentalidade de todo mundo, do Vasco ser forte, entrar para vencer todos os jogos, para querer ter um jogo propositivo. E isso é fundamental, assim, a ajuda dos dois, Pedrinho ajudando demais, Felipe também. E eu acho que o segredo é continuar assim agora pra gente continuar evoluindo aí. Boa noite, Vitor Seta do Globo. Parabéns pela vitória. Eu fiz essa pergunta pro Marcelo Santana quando ele foi apresentado aqui nessa semana e eu vou jogar a bola pra você.
A cada semana, o time do Vasco tem mais a sua cara, tem mais o seu estilo de jogo, e a gente está com a janela de transferências abertas. Você tem conversado com o Marcelo e com o Pedrinho no sentido de indicar reforço, indicar necessidade do elenco? Como é que está sendo esse planejamento, independente da sua situação aí de ser efetivado ou não? A gente conversa o tempo todo sobre jogadores, né? Sobre perfil de jogadores, sobre jogadores que têm potencial. A gente conversa porque isso faz parte da nossa profissão, né? Mas é o Pedrinho e o Marcelo que tomam a frente disso, né? A gente tenta refletir sempre, ajudar, levantar alguns nomes, mas eles são experts nisso e a gente tem certeza que eles vão fazer o melhor trabalho possível aí pro Vasco. Boa noite, Paiva. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Parabéns pela vitória. Você já falou sobre ele outras vezes, em outras coletivas, mas agora é oficial. Ele já foi anunciado pelo clube. O Felipe Coutinho está aqui. Em breve deve começar a treinar com o Vasco. Acho que dentro de campo a gente sabe da qualidade dele. Eu queria saber para você que trabalhou muito tempo com a base, qual a importância de ter um jogador como o Coutinho, que saiu daqui, fez uma carreira na Europa, disputou a Copa do Mundo, Champions League, e está voltando agora, ainda numa idade boa, está com 32 anos. Como é ter um jogador como ele como referência para tantos jovens no elenco e também da base do Vasco? É muito gostoso trabalhar com um jogador talentoso, né? Jogador técnico, jogador que tem identidade com gol, jogador que faz a diferença, né? Eu acho isso fundamental em qualquer idade, em qualquer equipe, ter um jogador que desequilibra, né? Para mim, o Coutinho é um jogador que desequilibra, que tem a capacidade de vencer jogo na dificuldade. Então é um prazer enorme tê-lo no grupo. Acho que ele vai ter o prazer de pegar um grupo num momento melhor, né? Num momento mais equilibrado, mais organizado. E tenho certeza que ele vai fazer a diferença como ele sempre fez na carreira dele. E vai resgatar aquele futebol que a gente sabe que o Coutinho é muito diferente e aquela felicidade que ele tem para jogar. A gente está de braços abertos aí para acolhê-lo e fazer as coisas darem certo. Tudo bem, Paiva. Tem um ponto interessante nos resultados do Vasco no seu trabalho, que parece que de alguma forma você vai tornando o mesmo elenco que o Vasco tinha num elenco mais robusto, porque peças que todo mundo olhava e não acreditava mais são peças que vêm ganhando importância. O Hugo Moura acabou de sair daqui, falou um pouco disso sobre ele, a gente falou na coletiva do Matheus Cocão. O Praxedes, eu comentei também na pergunta para ele, que chama muita atenção, porque quem estava aqui alguns jogos atrás, viu o Praxedes saindo de campo aplaudido, não imaginou que isso pudesse acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, o que tem sido fundamental para você conseguir recuperar esses jogadores e quem te ajuda muito nesse ambiente? Estou te falando porque a gente viu recentemente o Verratti dos bastidores e isso chamou um pouco a nossa atenção. Como é que você vem conseguindo tirar desses jogadores o melhor possível e conseguir um elenco com as mesmas peças parecer um elenco mais robusto? Eu acredito que quando eu cheguei eles estavam com o nível de confiança um pouco mais baixo, né? Sofrendo muito com a pressão, com a dificuldade de jogar, e a gente tentou passar para eles confiança, assim, né? Acredito que eles têm muito potencial, a gente conhecia, a gente sabia que eles tinham para render muito mais do que eles estavam rendendo, e a gente tentou equilibrar, a gente tentou se organizar melhor, isso falando no aspecto tático, né? Se organizar melhor, se proteger melhor, condicionar o time a jogar com a bola também. Acho que naturalmente mais equilibrados, a gente ia conseguir ter mais confiança para jogar. E eu acho que isso aconteceu, a gente foi ficando mais confiante, eu acho que a gente sabia o que tinha que fazer no jogo, estudando muito os adversários também. E foi um processo, acho que jogo a jogo eles foram ganhando confiança, a gente foi encontrando o time ideal ali para iniciar o jogo. E isso foi fazendo que todo mundo ganhasse confiança, fosse crescendo como uma equipe e todo mundo foi evoluindo. Acho que a gente se fechou também no sentido de lutar mais em todos os jogos, de brigar mais, de saber sofrer sem tomar gol, de lutar que daqui a pouco a gente ia conseguir jogar. E foi um processo. Acho que foram alguns jogos aí, a gente está melhorando, mas ainda a gente está em busca de evoluir mais jogadores, de fazer esses jogadores manterem a regularidade por mais tempo. Mas foram várias situações ali dentro de campo, fora de campo, que vai ajudando a evoluir esses atletas aí. E a participação do Verratti? Verratti é um líder, né? Um líder nato, assim, é um jogador que tem uma liderança absurda, tanto em treino quanto em jogo. Ele gosta muito de ganhar, todo treino ele se doa ao máximo também, isso contagia todo mundo, né? Então acho que todo mundo vendo um jogador como ele, com a presença que ele tem, e se doando sempre, e acreditando o tempo todo, e buscando evoluir o tempo todo, contagia os outros jogadores também. Acho que nisso é o mais importante, essa liderança positiva que ele tem. Boa noite, Paiva. Sérgio do podcast Cruz Maltino. Parabéns pela vitória. Vou aproveitar a pergunta do colega. Daí, dentro em breve, você vai ter Paê e Coutinho aí para escalar. Já está pensando nessa dor de cabeça? Eu acho que essa é uma dor de cabeça boa, né? De novo, acho que jogador talentoso a gente tem que tentar colocar para jogar o tempo todo, né? A gente vai buscar sempre equilíbrio, e se a gente perceber que nos treinos ali, que dá para jogar, eu sou o primeiro a deixar jogador bom ter que jogar, né? A gente vai tentar, a gente vai buscar o melhor caminho.
Mas o mais importante é o Vasco tá bem. Acho que a gente tem que continuar equilibrado, independente de quem jogue, ou se os dois vão jogar, a gente vai buscar manter o que a gente vem fazendo aí e buscar a vitória o tempo todo, buscar evoluir na tabela, buscar jogar bem, se for com os dois, com um dos dois, é a forma que a gente encontrar para isso continuar acontecendo. Rafael Paiva, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Ainda sobre o Payet, queria saber se ele vai ter condições de jogar na próxima quarta-feira, né? Ele tem uma lesão. E também, né, o Vasco tá com uma janela, tá encorpando, tá chegando o Coutinho, e tendo o Payet fisicamente bem, o que o torcedor vascaíno pode esperar? E você, no caso, que tratado ainda como interino, mas né, e vai ficando e vai ganhando, e eu acredito que essa é a tendência, o Vasco luta pelo quê? Já que já se afastou da zona de rebaixamento, tem uma vantagem agora considerável. O Vasco briga pelo quê nesse campeonato, tendo em vista aí que pode ter Coutinho e Payet, 2 craques em campo? A gente tinha como primeiro objetivo brigar para sair do Z4 e tal, o mais longe possível dessa zona, né? E agora a gente está subindo na tabela, acho que a gente tem que manter a regularidade para a gente tentar buscar, eu falo para os atletas buscar a primeira página ali, né? Tá entre os 10, eu acho que a gente tem equipe para isso. Acho que a nossa equipe é boa, eu acho que os jogadores que estão vindo vão fortalecer mais o grupo, né? E a gente tem que brigar para se manter lá em cima, para brigar por Sul-Americana, essas coisas derem certo, brigar pela Libertadores, mas a gente sabe que a gente precisa manter regularidade. É um campeonato muito difícil, campeonato brasileiro, muito difícil. E eu acho que a gente tem que primeiro ir tentar chegar na primeira página ali, tá? Entre os 10. E se a gente conseguir manter regularidade, a gente vai brigando mais em cima. Mas a gente não pode ficar próximo do Z4. Isso a gente tem que lutar o máximo possível para abrir, para ganhar esses confrontos diretos, como era hoje do Corinthians, para você ficar mais longe das equipes que estão lá. Eu acho que a gente está conseguindo, mas a gente precisa de mais jogos para a gente sustentar isso daí. E o Payet, no próximo jogo? O Payet, acredito que volta a treinar essa semana, né? A gente vai ver como que ele retorna e a gente vai ver o quanto ele aguenta. Se no próximo jogo ele estiver, se ele começa jogando ou não começa. Mas a gente tem aí quase uma semana para ver isso daí. E a gente vai tentar fazer o melhor aí pro Vasco e pro Payet também, e a gente tentar manter ele por vários jogos, né? Sempre falei isso, tentar manter o Payet por vários jogos. Acho que tem que ser em pequenas doses aí pra gente conseguir atingir o auge físico dele. Rafael, hoje a seleção brasileira tem dificuldade nas duas laterais. E você hoje tem um Paulo Henrique muito bem e um Piton excepcional pelo lado esquerdo. Principalmente o Piton, tá na hora de uma amarelinha nele, assim. É hoje um jogador completo que poderia servir à seleção brasileira? Eu já falei isso para Piton. Acho que ele tem futebol para estar numa seleção, para ter uma convocação. Para mim é um jogador completo também, inteligente, defende bem, ataca bem, tem cruzamento, sabe jogar por dentro, faz gol. Para mim é um jogador completo, tá no nível muito bom, acho que tá evoluindo a cada jogo, tem uma grande liderança. É uma referência dentro do grupo, acredito que se ele continuar com essa regularidade, acredito que daqui a pouco ele possa ser convocado, sim. Paiva, tudo bom? Boa noite, parabéns pela vitória, Pedro Cunha da Vável Brasil. Hoje o Vasco teve um time com uma média de idade de 27 anos em campo, mas dos suplentes que entraram, o mais velho tinha 25, que era o Zé Gabriel. Como um treinador como você, acostumado com a base, acostumado com esses garotos, queria que você comentasse um pouquinho sobre como vem sendo esse trabalho mental para que eles não sintam a pressão que é o futebol profissional, que é evidente que é diferente do futebol de base. E ainda aproveitando o gancho do que você falou sobre o Coutinho, a importância de um jogador revelado nas categorias de base do clube, com sucesso mundial, para que esse processo de amadurecimento desses meninos seja ainda mais fácil, visto um ídolo do clube que está retornando agora. Obrigado. Acho que o futebol está muito precoce, né? A gente vê aí cada vez mais cedo os jogadores aparecerem e terem até no profissional tido certo destaque, né? Acho que tem acontecido com frequência, em seleções também. Então eu acho que a gente está num momento que realmente está mais precoce. Acho que os jogadores estão mais prontos, eles têm um suporte maior por trás também, que condicionam eles a estarem prontos para esse momento, né? E aqui no Vasco a gente tem muito jogador talentoso e a gente está tentando mostrar aí para todo mundo a qualidade que tem os jogadores, a força que tem a categoria de base do Vasco, né? E eu acho que a gente está no momento bom porque os meninos estão entrando e as coisas estão acontecendo, né? Então acho que o momento é bom para a gente colocar alguns atletas para jogarem, para a gente oportunizar aos atletas mostrarem o potencial que eles têm, e a gente tem grandes lideranças dentro do grupo, né? Coutinho vai ser mais uma delas, além de liderança, referências, são jogadores que apareceram cedo. Coutinho acho que é o maior exemplo agora, então tudo isso fortalece muito pra gente ter os atletas ali e deixarem eles mais prontos para entrar, e a hora que precisar entrar, darem conta do recado e mostrar o potencial que eles têm.
Boa noite, Paiva. Lucas Mol, da Litoral News. Os melhores momentos da temporada do Vasco, não só de ter resultado e atuação, foi com você no comando. O Vasco vem de 4 resultados sem nenhuma derrota, 3 vitórias seguidas. E você também era o técnico do Sub-20. Então você tinha um outro trabalho, mas mesmo assim você chegou no time profissional do Vasco e sabia muito bem o que era para fazer ali. Como você arranjou ter tempo para entender? Você já tinha noção que poderia receber essa oportunidade, porque você utilizou tudo isso muito bem. Não à toa o Vasco vai tendo os resultados que teve nos últimos jogos. Com a equipe sub-20 a gente sempre fazia treinos com a equipe profissional, né? Então isso facilitou para mim conhecer os atletas, né? Então já conhecia bem os atletas do profissional que o Vasco tinha, né? Então a gente sempre participava assistindo os jogos aqui, então já dava para ter uma noção. E a hora que eu entrei é tentar colocar o que eu acreditava do jogo, né? O que eu acredito do futebol, é tentar de novo dar confiança para os atletas, mas a parte estratégica do jogo é realmente o que eu acredito do jogo, né? O que me fez chegar aonde eu cheguei na base, tudo que eu conquistei com a base, né? Foi muito do que eu acredito do jogo, é o que me fez ser apaixonado pelo futebol. E eu tento colocar isso em prática, né? E graças a Deus tem dado certo aqui no Vasco, no profissional. Uma equipe que tenta jogar, que tenta criar, que é equilibrada para defender, que busca ter a posse da bola o tempo todo. Claro que a gente está num processo e precisa melhorar muita coisa ainda. Mas para mim foi fácil porque os atletas acreditam e acreditaram nisso também. Né, falam que é compraram a ideia, isso facilitou muito também. E a gente quer continuar evoluindo. Acho que, muito feliz por tudo que aconteceu, mas a gente quer mais. A gente quer manter isso, quer manter essa regularidade, quer evoluir mais, e eu acho que a gente está no caminho aí. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Obrigado.